Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos já direto ao nosso assunto, né? Graças a Deus por isso. Nós estamos aí nesses estudos sobre o livro ali de Jonathan Edwards, né? Baseado nas firmes resoluções de Jonathan Edwards e a série de estudos Sólidas Sentenças. E hoje nós vamos falar sobre viver com generosidade. Amém? Viver com generosidade. Essas têm sido algumas mensagens que têm ministrado no nosso coração, que têm despertado a nossa vida para vivermos realmente diferente, queridos, né? Eu creio que o Senhor tem ministrado na vida de muitas pessoas. E o bom disso é que nós temos ouvido, né, o feedback dos irmãos, de como tem sido importante para a vida deles, essas sólidas sentenças, né? E a nossa oração é que realmente possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor ele tem ministrado, né, nessa igreja e a partir desse púlpito para os irmãos. Não apenas ouvir, mas praticar tudo aquilo que nós estamos ouvindo. O Senhor, Ele tem nos abençoado poderosamente. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1. Nós vamos ler versículo de 1 a 3 apenas por enquanto. E depois nós vamos, ao decorrer da mensagem, lendo os outros textos também. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou pode acompanhar aqui, né? 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3. Beleza, vou ficar atento olhando aí para a galera. É um texto conhecido. Vamos lá. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Amém. Eu fechei o negócio aqui. Beleza, abri. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós podemos dizer então, antes de entrar no texto especificamente, que as sólidas sentenças, né, são aqui para nós propósitos, objetivos, votos, comprometimento, enfim, uma decisão que você e eu tomamos ou tomaremos, né, a partir de hoje, que resultará, e eu tenho certeza, em bênçãos em nossas vidas. Nós já estudamos, né, algumas sólidas sentenças, como ame a Deus, viva para a glória de Deus, viva equilibrado, gerencie seu tempo, e hoje então nós vamos estudar sobre a quinta e penúltima sólida sentença, que é viva com generosidade. Então a gente tem vivido num mundo marcado pelo individualismo, pela busca incessante pelos bens materiais. Somos desafiados pela palavra de Deus a viver de maneira diferente, como mordomos sinceros. Jesus já disse em Atos 20:35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então essa afirmação nos ensina que a verdadeira alegria não está em acumular riquezas, mas em compartilhar com os outros aquilo que temos. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, reforça esse princípio ao dizer: cada um contribua conforme ou segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse tema, ele destaca que a generosidade é um fluxo do caráter de Deus em nós. Deus nos deu seu Filho, o maior ato de generosidade da história.
e espera que vivamos com um coração disposto a dar. O Wiersbe também nos lembra que a fé que não se expressa em ações generosas é uma fé fraca e infrutífera, ou seja, a generosidade é uma evidência da fé que temos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele já é uma expressão da generosidade, do amor de Deus pelas nossas vidas. O Senhor, Ele doou o seu próprio Filho por amor a cada um de nós, e nós não merecemos. Nós não merecíamos e não merecemos. Não tem nada que podemos fazer para que possamos merecer, como o Manteço ministrou aqui. O Andrei Manteço, Coimbra. Nada que fizermos, sabe? Nada que fizermos vai mudar aquilo que o Senhor, Ele já fez por nós. Nada. Então, nós vemos que o Senhor, Ele doou o seu próprio Filho em amor, por amor de cada um de nós que estamos aqui. Isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. E ao longo dessa mensagem nós vamos ver então como Deus nos chama para uma vida de generosidade e como esse estilo de vida reflete o caráter de Cristo em nós. Viver com generosidade é uma sólida sentença para nós. Acerca das resoluções de Jonathan Edwards, que nós estamos estudando, essas resoluções de Jonathan Edwards, ele propôs no seu coração, na resolução número 13, ele diz que ele propõe no seu coração demonstrar amor aos outros. Especificamente, isso incluía se esforçar para viver com caridade e liberalidade, e nunca fazer coisa alguma motivada por vingança. Essa é a resolução número 14. Jamais falar mal de qualquer pessoa, resolução número 16. Jamais dizer coisa alguma sobre qualquer pessoa de forma imprópria, resolução número 31. E está sempre promovendo, mantendo e estabelecendo a paz, resolução número 33. Ainda mais, Edwards, ele comprometeu a demonstrar amor aos seus pais de forma a nunca permitir que qualquer preocupação inquietante chegasse ao seu pai ou à sua mãe. Então, essas são algumas resoluções sobre amor que Jonathan Edwards, ele escreveu, Então ele estava dizendo assim: eu quero viver dessa forma. Então eu vou escrever alguns propósitos e projetos que eu tenho no meu coração. E ele escreveu essas resoluções. Nesse compromisso, Jonathan Edwards, ele se dispôs a esforçar para demonstrar esse amor. Essa é uma palavra forte, indicando sua determinação de ter um propósito. Ele estava determinado a ser o primeiro a demonstrar afeição pelos outros. Em outras palavras, ele não esperaria que os outros o amassem, ele demonstraria o amor dele primeiro. Porque o que acontece com a gente? Nós pensamos muito dessa forma, Se aquela pessoa for amável comigo, aí sim eu serei amável com ela, A maioria de nós que estamos aqui, nós agimos dessa forma. Se aquela pessoa ela for uma boa pessoa comigo, então eu serei uma boa pessoa para com ela. E Jonathan Edwards, ele quis antecipar isso. Ele não ia esperar que alguém o amasse. Ele queria já amar essas pessoas primeiro. Olha só, queridos, que resolução. Imagina, se cada um de nós pensássemos dessa forma, antes mesmo, porque a gente tem... a maioria de nós que estamos aqui, uma mania, aquela mania do santo não bate. Você já ouviu aquela mania do santo não bate? Quando você olha para alguém, você olha para ele e fala assim:
Meu Deus do céu, o meu santo não bateu com essa pessoa. Não é assim? Porque nós já pré-julgamos a pessoa antes mesmo de ter um contato com ela, antes mesmo de conversar com essa pessoa, nós já julgamos, não é verdade? Então nós precisamos aprender com essa resolução que nós precisamos olhar para as pessoas e antes mesmo de conhecer ou pré-julgar, nós devemos amá-la. Meu Deus, é fácil? Não, mas mais para frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, diante disso, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto agora de 1 Coríntios, e nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 13. Então, deixa aí a sua Bíblia aberta. Mas em resumo, generosidade é a virtude de quem se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Generosidade é também não se preocupar apenas com os próprios interesses, mas se preocupar também com os interesses alheios. E Jesus já falou isso em Filipenses 2, versículo 4. E nós precisamos aprender com Cristo, né? Nós precisamos, como disse aqui, a generosidade não é preocupar somente com os nossos próprios interesses, e o amor também, Paulo vai falar sobre isso, mas se preocupar também com os interesses dos outros, ou os interesses alheios. Generosidade é a expressão prática da palavra amor. Então existe o amor, e existe a expressão prática dessa palavra de amor. Sabe o que é? A generosidade. Quando você ama, você move em generosidade. Quando você ama, sabe, no seu coração a sua vida já é cheia de amor e de generosidade. É por isso que você não precisa nem conhecer a pessoa, você já ama ela, porque o amor está dentro de você. Amém ou não? Glória a Deus. Então generosidade é isso, é a expressão prática da palavra amor. Antes de começar aqui no versículo 13, eu sempre gosto de lembrar que o capítulo 13 de 1 Coríntios é uma continuação do capítulo 12, né? Na realidade, né, pastor Alessandro? Na realidade, os livros antigamente não tinham capítulos e nem versículos, né? Então foram colocados ali os capítulos e versículos, justamente para ajudar os leitores da Bíblia a localizar melhor os textos. Então, eu gosto de começar a minha meditação do capítulo 13 a partir do versículo 12, porque o versículo 12, 31b, diz assim: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida. Na versão NVT diz: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Na NVI fala assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Um caminho ainda mais excelente. Então, só para você entender aqui o contexto, a igreja de Corinto, ela estava vivendo uma confusão exacerbada. Era uma confusão, era irmão contra irmão. Era aquela politicagem dentro da própria igreja. Tinha no capítulo 1, né, falavam que, eu sou de Paulo. O outro falava assim, eu sou de Apolo. O outro falava assim, eu sou de Pedro. O outro falava assim, eu sou de Cristo. O outro falava, eu sou de José, eu sou de Mané. Sabe? Então assim, só para a gente entender o contexto da igreja, o que Paulo ele estava querendo passar para a igreja. Paulo vai escrevendo a carta de 1 Coríntios ali, e ele vai destacando algumas coisas, algumas preocupações que ele tinha, antes de chegar no capítulo 12. No capítulo 11, no momento da ceia ali, ele já fala que os irmãos, eles nem esperavam um ao outro para comer, porque pensavam em si mesmo, não tinha amor ali. No capítulo 12 ele começa a falar assim, o negócio é o seguinte, queridos, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão brigando? Por causa dos dons que vocês têm. O Espírito Santo, ele dá os dons conforme ele quer. E outra, você precisa entender que vocês precisam um do outro.
o dedo precisa da cabeça, a mão precisa do coração, todo mundo. Então, para a gente entender que Paulo aqui ele estava escrevendo para uma igreja que estava na maior confusão, e ele precisa falar sobre essas situações, e principalmente acerca dos dons espirituais. Era uma confusão tremenda, terrível. E o capítulo número 13, ele está aqui entre, claro, né, o 12 e o 14. E ele entra nesse momento aqui, com esse texto no versículo número 31, parte B, ele diz assim: olha, uns o Senhor ele vai dar para apóstolo, uns vão profetizar, uns vão falar em línguas, uns vão ter o dom de cura. Mas por que vocês estão preocupados com isso? Eu vou mostrar para vocês agora um caminho mais excelente. Eu agora, porém, vou mostrar para vocês um estilo de vida que supera qualquer outro estilo de vida. Então, que possamos aprender aqui, a partir, né, desses textos, acerca do amor, sabe? Que isso possa impulsionar verdadeiramente o nosso estilo de vida, e que possamos viver mesmo, viver com amor e viver com generosidade, em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus, queridos. Então, abrindo aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios 13, do versículo 1 e 3. Então, no capítulo 13 aí, é uma sessão pequena, e nós vamos aí aprender 3 princípios essenciais, que nos ajudará em nossa sólida sentença de viver com generosidade. Amém ou não? Viver com generosidade. E o primeiro princípio é que o amor é tão vital que sem ele nada mais importa. Para você que gosta de anotar, o amor é tão vital que sem ele nada mais importa. Então ele começa falando aqui: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, Paulo cita aqui 5 dons: línguas, profecia, ciência, fé e doação ou sacrifício. E sem amor, querido, o exercício desses dons aqui não vale de nada. As línguas sem amor não passam de barulho, e é o amor, na realidade, que enriquece o dom e dá valor para esse dom. Sem o amor, então, não somos nada. O comentarista aqui, o Warren Wiersbe, ele diz assim: o ministério sem amor deprecia tanto o ministro, presta atenção, o ministério sem amor deprecia tanto o ministro quanto os que são alcançados por ele. Vou repetir: o ministério sem amor deprecia tanto o ministro quanto os que são alcançados por ele. Mas o ministério com amor enriquece a igreja toda. Isso é o mais importante. Uma igreja que ama, queridos. Uma igreja onde o amor está plantado no coração de cada pessoa, dá gosto de participar, sim ou não, não é verdade? Quando você chega numa igreja e você vê que as pessoas, elas te recebem com amor, mas não é algo forçado. Você vê que as pessoas, elas se importam com você, dá vontade de permanecer naquele lugar e não sair nunca mais, não é verdade, sim ou não? Amém? Participa comigo aí, amém ou não? Então, o ministério sem amor é assim, deprecia tanto o ministro quanto aqueles que são alcançados por ele.
Por quê? Porque aquelas pessoas que elas são alcançadas por alguém que não tem amor, ela vai copiar aquela pessoa, ela também vai ser rude, ela também não vai ter amor na vida dela. Mas nós precisamos entender que o ministério com amor, ele enriquece a igreja toda. E nós precisamos viver essa sólida sentença da generosidade do amor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos fazer esse compromisso em nome de Jesus, queridos. Todas essas sólidas sentenças, sabe, é para que essa igreja, ela flua no amor, na generosidade, no amor a Deus, ao Senhor, glorificando ao Senhor todos os dias da nossa vida, tendo um equilíbrio emocional, enfim, tudo isso, para que esse corpo aqui, ele cresça, em nome de Jesus, amém ou não? Glória a Deus, queridos. O versículo 1, então, ele declara que sem amor, falar em línguas e idiomas de qualquer outro tipo é simplesmente uma forma de fazer barulho, um barulho alto e também incompreensível. Então a pessoa pode vir aqui, não vou fazer gestos para não fazer figurinha minha, mas a pessoa pode vir aqui pular, rolar, babar, fazer de tudo. Falar línguas, profetizar. Mas se não tiver amor, querido, e isso é interessante, sabe por quê? Porque é perceptível. É perceptível quando a pessoa ama. Quando a pessoa não tem amor no seu coração, ela pode fazer tudo isso. Que as outras pessoas, elas sabem que aquilo está sendo apenas um teatro. Que aquilo está simplesmente sendo um barulho. Você já prestou atenção que não existe nada debaixo do céu de novo? Não existe nada novo. Por quê? É o que nós estamos vivendo hoje. Quantos anos que a Bíblia foi escrita? Quantos anos que isso aconteceu? Paulo estava falando para a igreja. E hoje as igrejas também, queridos, mas nós queremos ser diferente em nome de Jesus, amém, não, glória a Deus. Por isso que nós estamos estudando, porque nós queremos, nós não somos perfeitos, nós estamos estudando porque nós queremos ser uma igreja diferente. Eu quero ser diferente, eu quero amar, eu não quero vir aqui apenas cantar, sabe, e apenas fazer barulho. Eu não quero vir aqui apenas pregar e apenas fazer barulho. Mas eu quero que isso seja verdadeiro, em nome de Jesus. Eu quero que isso seja verdadeiro, para que alcance as outras vidas e as outras pessoas. Os crentes de Corinto ali usavam esse dom a fim de exaltar a si mesmo. Então era uma falsa espiritualidade. O sino aqui e o símbolo, querido, que fala aqui, não é como se fosse um sino hoje que você bate e parece que ele até canta, né? Não, o sino e o símbolo era um metal qualquer que batia e ele não saía uma melodia legal, sabe? Não saía um som melodioso, ele faltava ali um sentido musical. E é isso que Paulo está falando assim, olha, o negócio é o seguinte: você falar em línguas, você profetizar, sabe, as pessoas percebem, se você não tem amor, sabe, tudo que você faz sem amor é insignificante, e nós percebemos que muitas vezes nós não estamos fazendo verdadeiramente com amor, mas nós estamos fazendo para autoglorificação. Nós estamos fazendo muitas vezes para mostrar o nosso talento, aquilo que nós temos. E a igreja de Corinto estava vivendo isso. O versículo 2, então, ele lista aqui uma série de dons que Paulo relaciona no capítulo 12. E também depois ele menciona lá no capítulo 14. E dessa vez ele diz que aqueles que fazem todas essas coisas sem amor, nada são. Porque algumas pessoas acham que elas são alguma coisa por causa do seu conhecimento, por causa do seu intelecto, porque eles realizam de repente algum milagre, sabe? Mas a palavra do Senhor diz aqui que essas pessoas nada são sem amor. Para Deus o que vale é o caráter, não é o dom.
A pessoa pode vir aqui, ela maquiar, ela falar que tem amor, mas lá fora, queridos, um dia a máscara vai cair. E Deus conhece o interior do nosso coração. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração. Esses crentes ali em Corinto, eles estavam tão orgulhosos da sua importância, dos seus dons, que eles esqueceram daquilo que era mais importante, que era o amor. E eu vou falar sobre o amor ainda mais uns 30 e poucos minutos, só sobre amor, só sobre amor. Porque nós estamos vivendo nessa sociedade, que todo mundo está olhando para o seu próprio umbigo, ninguém mais está amando ninguém. Na última mensagem, já faz algum tempo que eu preguei aqui, e eu vou repetir novamente, sabe? Aquela máxima de quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo meus cachorros, mais eu amo meus animais. As pessoas estão querendo viver assim, porque elas não estão querendo amar as outras pessoas. Ela ama mais o animal, mais o cachorro, do que amar as pessoas. Elas não querem se relacionar, porque relacionar é difícil. Mas aqui está falando que nós precisamos ter um amor verdadeiro. Porque se você não tiver, se você não quiser relacionar com as pessoas, e só com o seu cachorro, só com o seu gato, só com o seu porco lá no sítio, com a sua vaca, de nada vale o que você faz. Pode ser um músico, pode ser quem mexe nas transmissões, pode ser quem faz a introdução no culto, pode ser um zelador, pode ser quem for. Qualquer coisa que você fizer sem amor, não vale de nada. O seu conhecimento não vale nada. Porque as pessoas muitas vezes elas são soberbas pelo fato de conhecer muitas coisas. Acham que conhece. Sem amor não é nada, sem o amor não é ninguém. A eloquência desacompanhada do amor é apenas um ruído. O amor é que confere a unidade necessária à igreja, e é o amor que dá algum valor a essa eloquência, se tiver. Eu acho interessante, queridos, nesse ponto aqui, que o amor é que confere essa unidade à igreja. Se você ama, sabe, você vai estar preocupado com a unidade da igreja. Se você ama, você é a igreja. Se você ama, você faz parte do corpo. Sabe, nós precisamos pensar muito sobre isso, irmãos. Muito sobre isso. Porque, sabe o que nós queremos fazer? Vou falar de religião dos outros não. Mas muitas vezes a gente está assim, vindo num domingo só batendo o nosso ponto. Por quê? Porque se eu tiver que relacionar com alguém, vai ser difícil. Eu vou precisar sacrificar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, para relacionar com alguém. É isso, pode ter certeza disso. Então é por isso que eu não me importo de ir numa doce, porque na doce nós vamos relacionar. Na doce nós vamos conhecer as pessoas. A doce, aqui o culto acaba, queridos, cada um vai embora. Tem uns que jogam a fumacinha do ninja, só domingo que vem. Você não vê mais a pessoa, não vê mais. Mas alguns não, alguns você ainda vê durante a semana. Porque você ainda vê uma pessoa, porque, como eu disse aqui, esse amor ele confere a unidade da igreja. Então você vai ver uma pessoa unida com a igreja em oração, porque nós temos orado durante a terça-feira. A gente não vem aqui, sabe, só olhar para o céu e fazer um mantra, sabe, não, nós estamos aqui preocupados com a vida da igreja, com a vida das pessoas que estão fora da igreja, e nós oramos durante essas terças-feiras, porque nós cremos num Deus poderoso que responde também às nossas orações. O Senhor Jesus orou, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, mas isso é difícil demais para as pessoas. Isso é difícil demais, sabe por quê? Porque se eu vir na oração, eu estou demonstrando que eu estou preocupando com alguém, e principalmente com a igreja. E tem muitas pessoas que não estão preocupadas com a igreja, elas não estão preocupadas com essa unidade que é necessária. Não estão preocupadas, elas são muito individualistas. Eu estou bem.
Mas quando a enfermidade bate, querido, aí é uma mandação de mensagem: ore por mim. O crente 6 horas, ele transforma na hora. 6 horas por mim, 6 horas. Nós precisamos orar em louvor ao Senhor também e agradecer ao Senhor. E é por isso que nós nos reunimos durante as terças-feiras. Nós louvamos ao Senhor nesse lugar, engrandecemos ao Senhor. E tem um grande exército de oração, sabe, queridos, vindo todas as terças-feiras, eu creio, sabe? O Senhor está levantando um grande exército de oração, de pessoas que se preocupam em orar. O Senhor Jesus falou sobre isso, sobre essa preocupação da sua igreja. Quando Ele estava ali, chegou na igreja, chegou no templo, melhor dizendo, estavam aqueles comerciantes, as pessoas fazendo comércio dentro da igreja. Ele já chegou, já meteu o pé, pá! Ele falou: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo com a casa de meu pai? Essa casa, ela tem que ser chamada casa de oração. Casa de oração. É o que nós temos preocupados. Quando a pessoa não é individualista, queridos, ela pensa no corpo, ela pensa num todo. Versículo 3 aqui também imagina alguém seguindo literalmente um dos mandamentos de Jesus, dando todas as suas posses, né? Que ele diz aqui: mesmo que eu desse todas as minhas coisas para os pobres, mesmo que eu fosse queimado, doasse o meu corpo para ser queimado, de nada isso adiantaria, não valeria nada. Então talvez alimentar os pobres, alguém de repente acha que está dando uma esmola, está vindo aqui trazer o quilo da bênção, não sei como que chama. Vou ajudar na cesta básica da igreja, chega lá e joga um arroz lá, o arroz de 7ª, não é nem de 3ª, né? Eu já estou ajudando, graças a Deus. Eu vou ofertar lá na igreja, graças a Deus já estou ajudando, estou dizimando, graças a Deus, né? Eu estou fazendo a minha parte. Se não tiver amor, querido, no seu coração, se isso não for de dentro para fora, de nada vai adiantar na sua vida. É em vão tudo aquilo que você está fazendo, Você já viu que as pessoas que não têm amor, como o próprio texto diz, elas são barulhentas, faz muito barulho? As pessoas que não têm amor. Não é também que você precisa abraçar o mundo inteiro, né? Quando alguém precisa de alguma coisa, toma. Chega lá 10 pessoas, me arruma não sei o quê, toma. E você também não tem dinheiro. Hoje em dia está só Jesus na causa, né? Enquanto pede arroz, beleza, mas se pedir café, aí é... De repente, alguns que estão amando param até de amar. Falam: aí não, aí café também, né, irmão? Para descontrair um pouco, tem muita gente tensa. Mas eu não estou falando aqui para você, querido, que você não precisa, né? Que você não pode doar, não pode dizimar, não pode ofertar. Claro que pode e deve, né? Não estou falando aqui que você não pode falar até em línguas, né? Que você não pode profetizar. Eu quero abrir um parênteses muito, né? Porque nós temos conversado e alinhado algumas coisas, e nós precisamos de púlpito também, falar um pouco daquilo que cremos, daquilo que somos. Então nós somos uma igreja batista, mas nós somos uma igreja batista continuista. Nós acreditamos nos dons. Nós acreditamos, nós não cremos que os dons eles cessaram. Então isso é muito interessante para que a igreja entenda também. Então a pessoa tem a liberdade de falar em línguas e nós cremos no dom de línguas. Tem a liberdade de profetizar, nós cremos na profecia. Mas isso tudo, sem o acompanhamento do amor, não vale de nada. Você precisa ofertar, você precisa dizimar? Claro que precisa.
Tem muita gente, queridos, que é só Jesus na causa para dizimar e para ofertar. Parece que tem um quê? Escorpião. Um escorpião dentro do bolso, não é verdade? Mas reclama de tudo, de tudo. Que amor é esse pela obra? Que amor é esse? Não, é porque eu quero ganhar, eu quero receber. Quando eu recebo um pix de alguém, ai, que maravilha. Ai, o fulano está precisando de alguma coisa. É doido, vai trabalhar. Então, para ele sim, para ele pode, para ele ganha, mas quando é para ajudar, quando é para auxiliar as coisas, o irmão, ou as coisas da igreja, meu Deus do céu, tem gente que é só Jesus, irmãos. Agora, dá alguma coisa para ele, para você ver, não, mas fica felizinho demais, pula, regozija, se não fala em língua, até fala. É porque aqui dentro, querido, não tem amor, o amor verdadeiro não está com essa pessoa. Então, nós precisamos ajudar o próximo, nós precisamos dizimar, ofertar. Então, eu não quero falar para você, não estou dizendo que você não precisa fazer isso. Pelo contrário, você faz na realidade porque o Espírito Santo já gerou isso no seu coração. Um coração generoso, um coração amoroso. Você tem prazer de doar, você tem prazer de abençoar. Tem gente que tem prazer de abençoar, queridos. Eu aprendi muito. Eu estou demorando um pouco aqui, mas depois eu tenho meu tempo aqui, né? Agora. Pastor Alessandro, eu vou te falar, meus queridos. Eu vou dedurar ele para vocês. Me colocou um trenzinho aqui, cronômetro. Não posso passar de tantos minutos. E eu estou vendo aqui que eu nem comecei. Já tem 36. Jesus amado. Mas enfim, queridos, nós só fazemos porque nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele gera isso dentro de nós. É porque eu vou contar um testemunho para os irmãos, sabe? E porque o Espírito Santo é que gera isso em nós. Deixa eu só terminar esse tópico aqui, né? Desenvolve um coração amoroso, generoso no nosso coração, e nós não fazemos isso por imposição, não é porque alguém está mandando, ou por vanglória, eu vou mostrar, vem aqui pastor Alessandro, deixa eu te dar esse negócio aqui, mas antes é o seguinte, eu vou te entregar, vamos tirar uma fotinha aqui, que eu vou postar lá no Insta, que eu te dei, posta lá e me marca, tá? Obrigado pastor Solane, olha, acabei de receber aqui uma Ferrari do pastor Solânio. Pega essa aí. Rapaz, o dia que eu puder dar uma Ferrari para o homem, é porque eu tenho muito dinheiro. Então não é por vanglória, é porque o seu coração, você tem um coração generoso, você tem um coração amoroso, querido. Você faz, na realidade é porque você já é salvo, sabe? Não é para ser salvo que você vai fazer, que você vai doar, não é para ser salvo que você vai cuidar das pessoas, não é para ser salvo que você vai fazer isso. O crente verdadeiro, ele faz ele é generoso, ele é amoroso, porque um dia ele já foi salvo, ele recebeu esse amor e essa generosidade, sabe, daquele que nos amou primeiro. Então ele fica tão constrangido que ele fala, meu Deus, o Senhor já me amou tanto, eu preciso repartir esse amor. E é por isso que nós doamos, e é por isso que nós amamos, queridos. Em nome de Jesus, amém? C.S. Lewis, ele diz assim, se tudo que entendemos por amor é a ânsia de sermos amados, nossa condição é deplorável. Se tudo que entendemos por amor é a ânsia de sermos amados, nossa condição é deplorável. Porque muitas vezes a gente está querendo assim. Nós doamos com base na troca. Nós amamos com base na troca. Eu só vou amar porque eu quero ser amado, né? Jonathan Edwards, ele falou assim, não, antes mesmo de alguém querer me amar, eu vou amar. Meu Deus do céu. Preciso escrever isso, porque é um desafio para nós. Nós vamos entrar nisso daqui também. Glória a Deus por isso, queridos. O amor desse tipo, então, é a qualidade de valor supremo em um homem. E essa é uma maneira notavelmente excelente de caminhar para a perfeição, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, versículo 31, a parte B, né?
Então agora eu estou ensinando para vocês um caminho mais excelente. Vou falar para vocês, olha, tudo isso que vocês estão passando, tudo isso aí, vanglória, partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, isso aí não vale nada e não vai te levar a lugar nenhum, esse partidarismo, queridos, dentro da igreja. Isso aqui é dentro da igreja. Eu nem estou falando de política lá fora, não. É dentro da igreja, sabe? Grupos dentro da igreja, e isso é formado demais. Tem pessoas discipulando outras pessoas, pastor Alessandro, e formando grupos dentro da igreja. Isso é partidarismo. Não, nós pensamos assim, não abrimos mão de jeito nenhum. Falta de amor, falta de generosidade para com a igreja, falta de submissão, sim, porque se Deus colocou um pastor para nos orientar, por que nós temos que andar contra tudo aquilo que Deus está dando uma orientação para o nosso pastor? E tem muitas pessoas que ainda andam ao contrário, e ainda puxam um monte de gente. Sabe o que é isso? Partidarismo. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmãos. Um era de Paulo, de Apolo, de não sei o quê, e assim sucessivamente. Nós precisamos então entender que existe um caminho mais excelente, que nós precisamos caminhar, que é o caminho do amor, e do amor verdadeiro. E isso é impossível, queridos. Isso é impossível? Parece, né? Parece, porque nós vamos entrar na próxima sessão. Eu estou quase terminando. Quase, eu disse, tá? Que é possível viver e praticar esse amor através do Santo Espírito. É possível, só é possível viver e praticar esse amor através do Espírito Santo de Deus. Agora é que o trem começa a ficar forte, irmãos. Porque Paulo, ele já chega metendo, Soninha, assim, o pé na porta, Soninha. Te amo, Soninha. Paulo já chega metendo o pé na porta. Pá! Vocês estão brigando aí por causa de dom. Isso não vale nada. Um é melhor do que o outro, um gosta do fulano e do Beltrano, que não sei o que, um só leva Coca-Cola, outro leva Marajá, e não sei o que, e aquele que leva o Marajá pega a Coca do outro. Era mais ou menos isso que está acontecendo. Vocês já viram isso, né? O cara leva o Marajá para a festa, não quer tomar Marajá não, bonitão, deixa a Marajázinha, Coca. Eu vou te falar, viu? Isso estava acontecendo, e bem na ceia, Paulo falou, vocês tomam vergonha que isso não vale nada se não tiver amor, essa prepotência, essa arrogância de vocês. E agora ele fala, eu vou explicar para vocês o que é e o que não é amor. Aí ele vem falando, irmãos, nós conseguimos viver isso. O amor é paciente, bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Dos versículos 4 ao 7. Então, o amor, querido, no sentido cristão e divino, é uma obra moral, ou um fruto espiritual do Espírito Santo. É o fruto do Espírito, o amor. Portanto, é um produto divino, parte integrante de nossa transformação, segundo a imagem de Cristo, pela influência do Espírito Santo. Ninguém consegue mesmo viver isso. Só consegue aquele que foi remido pelo sangue de Jesus, aquele que foi restaurado. Só vive isso tudo aquele que entregou a vida para Jesus Cristo, querido. E agora o Espírito Santo mora dentro dele, porque não é pela força dele. Agora é o Espírito Santo que faz ele caminhar em amor. Amém ou não? Vocês estão entendendo? Porque sem o Espírito Santo, o que a gente quer fazer? A gente quer matar o outro. É isso. Sabe o que segura um homem não matar a sua esposa? Não vou falar o contrário, porque senão, né? Sabe o que segura uma esposa não matar aquele marido? Aquele irmãozinho que chega todo dia, toma banho
e joga a toalha em cima da cama, pá. Aí a mulher vai lá, né, abre a porta assim, tchá, 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 tchá. Se tivesse uma faca, aí ela, obrigado, Jesus, pelo teu Santo Espírito que mora dentro de mim. Porque se não fosse o teu Espírito, mas eu ia matar ele agora. Porque é só o Espírito Santo, queridos, só o Espírito Santo que ministra em nós o amor, a temperança, tudo aquilo que está lá, sabe, no fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, é isso mesmo? 5, 20. Então, se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos. Se for pelo Espírito Santo, se não for, você consegue ser paciente, querido? Paciente, tardio em irar-se, bondoso, gentil, uma pessoa que demonstra amor. Nossa, que pessoa bondosa, sempre demonstrando amor, né? Tem gente que você olha para a pessoa, ela já está assim. Bom dia. Não, você chega todo, bom dia, querido, querida. O que tem de bom? Se não for pelo Espírito Santo, nós nunca vamos conseguir ser gentil, demonstrar amor para as pessoas. Aqui diz que o amor não é ciumento ou invejoso. O verbo grego aqui significa ferver, é aquele indivíduo que ferve em ódio, quando ele vê algo que pensa que lhe pertence e ele está prestes a perder, ele acha que é dele, e acha que vai perder, ele já fica louco, pelo amor de Deus, não posso perder isso, fica irado. Dentro da igreja, existem pessoas ciumentas, e existem pessoas invejosas, e é por isso que nós estamos falando sobre o amor, sobre a sólida sentença. É dentro da igreja mesmo que nós precisamos ouvir isso, irmãos, para sermos transformados. Eu li um livro, O Coração do Artista, ele fala sobre ciúme e inveja, e os mais antigos aqui que estudaram comigo no Ministério de Louvor sabem, e ele fala sobre isso, fala que os outros pecados são fáceis de você identificar. Meu Deus, os outros pecados são fáceis de você identificar, mas o ciúme e inveja não, porque o ciúme e inveja, queridos, muitas pessoas elas conseguem esconder, não é aparente, não é verdade? Só se a pessoa chegar e falar assim, olha, eu estou com muita inveja de você. Você já viu em algum lugar alguém chegar e confessar para outra pessoa, falar assim, olha, me perdoe, mas olha... Agora, se a pessoa for rude, se a pessoa for grosseira, ela chega e ela fala assim, olha, eu fui grosseiro com você. Mas é difícil você ouvir alguém chegar em outra pessoa dentro da igreja e falar assim, olha, meu querido, eu peço perdão para você, eu estou com inveja desse cabelinho seu, muito bem cortadinho do lado. Eu queria ter um cabelo desse, mas eu sou careca, eu não consigo, meu irmão. E eu estou com muita inveja. Você me perdoa? Aí o cara vai chegar e vai liberar perdão para você. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque isso é um pecado escondido e nós deixamos. Mas tem muitas pessoas que têm inveja, queridos. Tem inveja da posição de outras pessoas. Tem inveja até da roupa das outras pessoas, sabe? Hoje em dia não é só mulher, que antigamente a gente falava, né? Nossa, olha, entra uma mulher na igreja, a outra pega e faz assim. Shopee, certeza. Não é daquela loja cara. Inveja. Certeza que é Shopee, nem Shopee, a AliExpress está vendendo também, e vai lá e fala para outra, inveja, mas não temos coragem de chegar e falar. O amor não é presunçoso, aquele que supõe que é melhor, que é mais inteligente, superior, capaz. Quantas pessoas presunçosas dentro da igreja, acham que é a mais inteligente, aquilo que ele falou, aquilo que ela falou, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Ai, se você discordar, porque eu sou o cara, porque eu estudei nas melhores escolas, nas melhores faculdades, nos melhores seminários, então eu sou o cara. Ai do que você vai falar, eu tenho conhecimento. Presunçoso, acha que é superior, acha que é mais capaz do que qualquer outra pessoa. Queridos, nós precisamos cuidar disso. Pessoas orgulhosas, arrogantes, vaidosos, sabe? Queridos, o amor, ele não flerta com isso.
Não tem como a gente falar assim, olha, eu tenho o amor de Cristo dentro de mim. É um fruto do Espírito, sabe? Nós precisamos entender isso. É algo que o Espírito Santo também vem trabalhando, e nós precisamos entender. Se você identifica isso, você fala, Senhor, tira isso de mim, arranca isso de mim, porque a minha sólida sentença é viver com generosidade, é viver em amor, é viver com amor, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa que eu viva dessa forma. Uma pessoa grosseira, uma pessoa que exige que as coisas sejam da sua maneira, que busca os seus próprios interesses, aqui está falando também. Pessoas que buscam os seus próprios interesses, tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito dela, não abre mão de jeito nenhum. É uma guerra dentro da igreja. Se não for assim, eu não faço. Se não for assim, eu saio do ministério. Se não for desse jeito, eu saio da igreja. Ótimo, é do seu jeito, é da sua maneira. O Espírito Santo está onde nesse lugar? Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar, Espírito Santo, me molda se eu sou dessa forma. Pessoas faccionadas são assim, sabe, com o coração faccionado. Tem que ser do meu jeito, aquilo que eu falei. Então vem aqui, galera. Por quê? Porque eu penso assim, fulano está pensando diferente. Vem comigo que você brilha. Obrigado, irmãos. O amor não é irritável, não é rancoroso. Deixa eu passar. Não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. No versículo 7, ele vem falando que o amor, vou falar na NVI, fala tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. São os 4 tudos que criam essa ênfase, tudo. Paulo eleva o elogio ao amor ao seu ponto culminante, mencionando suas mais elevadas virtudes, que o amor então ele sofre. E eu só vou falar desse sofrer aqui, que eu achei muito interessante, que no grego significa ser um telhado onde cobre. O amor que sofre, ele protege. O amor que sofre, ele suporta a tempestade, conservando o bem-estar daqueles que estão no interior da casa. Então, aquele amor que tudo sofre dentro da igreja é isso, é aquele que protege. Mesmo se aconteceu alguma coisa com meu irmão, sabe o que eu quero fazer? Eu quero proteger ele. Eu quero proteger. Se ele caiu, eu quero proteger. Se ele vacilou, eu quero proteger. Eu quero cuidar isso. Eu quero ser o suporte. Mas, queridos, o amor dentro das igrejas passa longe, porque se alguém faz alguma coisa, nós queremos colocar ele no pior dos lugares. Se a gente não quiser abrir um buraco, né, e falar assim, vai meu querido, direto para o inferno, toma, e ainda empurra, não queremos mais você aqui. Muitas vezes nós estamos assim, sem amor nenhum, sem empatia. Nós precisamos, queridos, nós precisamos. Vocês viram? É difícil, não é verdade? É fácil, queridos, agir dessa forma? Diz para mim, sim ou não? Não, mas não é impossível. Quando a gente fala assim, Espírito Santo, toma o controle da minha vida e do meu coração. Para encerrar, querido, em nome de Jesus, quero pedir para os amados, nem preciso não, fechei a Bíblia, glórias. O amor permanece para sempre. 1 Coríntios 13, do 8 ao 13, ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, um dia a profecia, a língua, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor dura para sempre. Agora o nosso conhecimento é parcial, incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. O amor, queridos, jamais acaba. O amor, ele é perfeito, nós precisamos entender isso. E é ele que aperfeiçoa todos os dons. Como eu disse, a igreja estava naquela bagunça toda. Paulo, ele vem falando sobre tudo isso como uma exortação, dizendo, queridos, em nome de Jesus, amem.
Amem uns aos outros, amem uns aos outros. E é o Espírito Santo que vai te aperfeiçoar nisso, sabe? Ele vem falando nesse final que quando aquilo que é perfeito vier, então se instaurará o estado eterno, a comunhão direta com Deus, direta com aquilo que é perfeito. O imperfeito ele desaparecerá, amém? Glória a Deus. Tudo desaparecerá, mas o amor, ele vai continuar. Em parte ele diz conhecemos, em parte profetizamos. Nós precisamos entender que o nosso conhecimento aqui, ele é parcial. Nós não conhecemos tudo, nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, ninguém conhece tudo, queridos. Nós precisamos conhecer ainda tudo parcial. Nós só vamos conhecer, sabe, tudo como é, quando chegarmos lá naquele dia, e estivermos frente a frente com o Pai, frente a frente com o Senhor. Por isso nós precisamos ser cautelosos com os nossos dogmas, com as nossas intelectualidades, achar que nós sabemos de tudo. Nós não sabemos de nada. Se você acha que você sabe de tudo, você não sabe de nada, queridos. Nós sempre estamos aprendendo uns com os outros, sempre aprendendo uns com os outros, sempre crescendo dia após dia, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Que hoje possamos fazer esse compromisso de colocar em prática essa sólida sentença de viver com generosidade, praticando o amor verdadeiro, praticando esse amor verdadeiro, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria encerrar mesmo agora, contando uma historinha rapidinha aqui para vocês. Faz uma escalinha aí para mim, Sofia. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso, beleza. Os irmãos vão entender. Contar uma história para vocês que está num livro chamado Paulo para Todos. E ele comenta 1 Coríntios capítulo 13, do N.T. Wright. E ele conta essa história. Ele fala que Mozart, que é um músico, vocês conhecem, né? Aquele músico, pá. Ele saía à noite e ele sempre, quando ele voltava de madrugada, ele pregava alguma peça no seu pai. Ele sempre fazia alguma graça com o pai dele. Mas tinha uma que ele sempre repetia, porque ele sabia que aquilo incomodava o pai dele. Ele chegava à noite e ele tocava alguns acordes. E no final desses acordes ele fazia essa escala que a Sofia fez aí, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que na realidade na música ela termina, né, na oitava. Então deveria ser dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso aí mesmo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então eles vinham dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e não terminava, sabe? A história conta que ele subia correndo, ia para o quarto dele, porque ele sabia e ele escutava o pai dele remexendo na cama, porque o pai dele acordava quando ele chegava, mesmo a altas horas da madrugada, e ele fazia os acordes, o pai dele já atentava, meu filho chegou. Só que quando ele fazia essas notas, essa escalinha, e ficava só no si, o pai dele ficava, não é possível que ele não vai terminar, não é possível que ele não vai terminar. E ele já tinha subido, e ele ficava deitado, porque ele sabia, o pai dele abria a porta, ele escutava, descia as escadas, tá. O pai dele ia lá e apertava o dó. Aí sim ele voltava e aí ele ia dormir. Aquilo era um incômodo para ele, querido. Aquilo era um incômodo. E por que a nossa luta com o amor é dessa forma? O Espírito Santo, ele ainda está movendo no nosso coração. Porque o amor aqui no presente, ele parece essa escala inacabada. Mas é muito interessante, eu achei muito interessante esse final, cara. Porque ele diz o seguinte, que um dia, N.T. Wright diz, pastor, que o nosso amor aqui é como essa escala inacabada. Mas um dia o próprio Filho, ele vai descer e completar essa música. Porque nós o veremos face a face. O autor da vida, o verdadeiro amor. Porque o amor, Paulo diz, 1 João diz que Deus, ele é amor. Então um dia nós estaremos face a face com o amor, face a face com ele, querido. E não tem como nós caminharmos aqui nessa terra sem amor,
e um dia encontrar com aquele que realizou tudo isso por nós, entregando o seu próprio Filho, que culminou no João 3,16, que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse, querido? Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus, querido. Deus é esse amor, é o amor maior que se manifestou através do sacrifício de Jesus Cristo, e é sobre isso que nós estamos falando, sempre nessas sólidas sentenças, para que isso gere no nosso coração transformação, uma igreja cheia do amor de Deus, que ama a Deus, mas que ama também o seu próximo, que viva verdadeiramente esse amor. Eu quero viver assim, eu quero colocar diante do Senhor, diante da igreja, viver essa sólida sentença do amor verdadeiro, a sólida sentença de viver com generosidade. Então nós precisamos entender que o amor é vital, que sem ele nada mais importa. É impossível viver e praticar, é possível viver e praticar esse amor através do Espírito Santo de Deus, e sempre ter em mente que todas as coisas passarão, acabarão, porém o amor, ele permanecerá para sempre. Porque o amor, querido, é uma pessoa. O amor é Cristo. O amor é o nosso Deus, porque Deus é amor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, em nome de Jesus. Feche os olhos aí, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. De repente, querido, durante essa ministração, você sentiu que você precisa viver esse amor verdadeiro. De repente, durante essa ministração, você entendeu que você precisa mover realmente em amor na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seus filhos, com seus pais. Querida, em nome de Jesus, que você possa fazer esse compromisso, em nome de Jesus, esse compromisso com o Senhor, não é com homens, não é com a igreja, mas com o próprio Cristo, em nome de Jesus. Enquanto os amados estiverem adorando com essa canção, eu quero que você reflita, e já já nós estaremos encerrando, mas medite em nome de Jesus naquilo que o Senhor já tem ministrado e falado contigo, em nome de Jesus.